Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Este texto é frequentemente utilizado por alguns líderes para argumentar que a doutrina do dízimo ainda vigora na Nova Aliança. Eles afirmam que, com base nesse texto, Jesus disse que deveríamos continuar dando os dízimos no Novo Testamento. No entanto, isso representa um grande equívoco, distorcendo a verdadeira doutrina bíblica e adulterando as palavras de Jesus Cristo. Vamos conferir isso agora. Em primeiro lugar, eu acredito que você, assim como eu, no passado, quando nós líamos esse versículo de Mateus, capítulo 23, versículo 23, nunca percebemos algo tão importante que muitos não veem. Você percebeu quando Jesus disse para os fariseus que eles tinham desprezado o mais importante da lei, ou seja, ele estava dizendo explicitamente que o dízimo era da lei? Nas palavras de Jesus, os fariseus apenas estavam cumprindo um dos preceitos da lei menos importante, que era o dizimar, em vez de praticar a misericórdia e a fé. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal, ative o sino das notificações e deixe seu like. Preste bem atenção para quem Jesus Cristo está falando. O Senhor Jesus está falando para os fariseus e os escribas, e além disso, chama-os de hipócritas. Você não é um fariseu, você não é um escriba. Então, não eram para algum cristão que vivia por meio da fé, não, mas eram seguidores da lei de Moisés, que estavam debaixo do jugo da servidão e precisavam ser libertos, assim como você e eu fomos libertos desse engano que pregam em nossos dias. Mas por qual razão o Senhor Jesus Cristo orientou os fariseus e escribas a continuarem a dar seus dízimos? A resposta a essa pergunta é bem simples. De fato, é que esta verdade ela é somente reconhecida através de um coração que tem sede e sabedoria espiritual pelo conhecimento da verdade na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que quem tem sede e fome de justiça, esses serão fartos. Serão fartos. Primeiro, vamos analisar que o Senhor Jesus Cristo, ele veio no tempo da lei. Primeiro, ele veio para os judeus, no que diz a passagem bíblica no livro de Mateus, capítulo 15, e o versículo 24. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na época em que ele veio para Israel, os mesmos estavam debaixo da lei de Moisés, na estrita observância desses preceitos rudimentares como um instrumento de obediência. Veja isso nas palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei de Moisés, isto mesmo. Um dos fatores importantes nesse contexto é que Jesus não veio no tempo da lei para destruir a lei, para dar um fim. Não. Mas ele mesmo disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas sim cumprir. Ou seja, dar cumprimento de tudo que a lei prescrevia para a obediência por parte dos judeus. Ele cumpriu, isto é, fazendo, obedecendo. Como por exemplo, a lei prescrevia a circuncisão. Então Jesus foi circuncidado. Isto está de fato
em Lucas capítulo 2, versículo 21. E fala isso claramente. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Ou seja, Jesus foi circuncidado segundo a lei, para cumprir a lei de Moisés. A lei apontava o sacrifício. Ele, Jesus, foi o nosso sacrifício. Esse e todos os outros apontamentos no âmbito da lei de Moisés foram cumpridos em Cristo. E não era de passar um tio da lei que não fosse cumprido por Jesus Cristo. Isso mesmo. Ele mesmo expressou dessa forma. Vamos ler em Mateus capítulo 5, versículo 18. Que nos diz: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Portanto, vamos a outra razão. E isto é a razão porque Jesus admitiu que os fariseus apagaram seus dízimos, porque os mesmos faziam parte da lei de Deus, dado a Moisés para cumprimento por parte dos israelitas. De acordo com Levítico, capítulo 27, versículo 30 a 32, Números, capítulo 18, versículo 21 a 23, e uma das passagens mais conhecidas que é Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu vou deixar essas passagens para que você leia atentamente, com calma, para que você possa abrir seu entendimento através da palavra do que estamos falando. E assim como um tio não poderia passar da lei sem que tudo fosse cumprido em Cristo, Jesus também cumpriu esse preceito da lei de Moisés, admitindo o seu cumprimento por parte dos fariseus, cumprindo assim as ordenanças profetizadas por Malaquias, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Todos os preceitos da lei mosaica apontavam para um cumprimento em Cristo. Ele mesmo cumpriu todas essas exigências estabelecidas pela lei, para que os judeus fossem libertos e pudessem viver uma vida de liberdade verdadeiramente em Cristo, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A lei mostrou a santidade de Deus e o pecado, evidenciando a necessidade de um Salvador. Você pode até dizer: mas por que ter libertado os judeus e não nós da lei? Não. Você quando nasceu, eu quando nasci, nós, ou seja, não nascemos debaixo de uma lei de Moisés. A lei de Moisés foi explicitamente direcionada ao povo judeu. Além de que você tivesse nascido no tempo da lei, você não estava debaixo da lei porque você era um gentil. Então, isto está bem claro. Por isso, quando se tratando do dízimo na lei para os levitas, a lei não tem mais uma finalidade porque Jesus cumpriu e foi o nosso sacrifício. Portanto, não existe mais um levita para receber dízimos e levar para o templo, porque o templo de Deus somos nós. Não tem mais a lei de pagar o dízimo, porque essa mesma obrigatoriedade da lei foi cumprida em Cristo. Podemos ler em Hebreus capítulo 7, versículo 5 e o versículo 11. Estes são versículos-chave que você jamais vai ouvir nas igrejas denominacionais. Vamos ler? O versículo 5 do capítulo... Vamos ler o versículo 5 do capítulo 7 de Hebreus. E depois o versículo 11. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Olha só,
Os levitas, eles tomavam o dízimo do povo de Israel, era segundo a lei, ou seja, sobre as ordenanças da lei de Moisés. Portanto, tudo que você vê, ou que admite, o que recebe dízimos, eles estão debaixo da lei de Moisés. Exatamente isso, é o que a passagem está falando. Vamos ler novamente? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ou seja, não, aqui não está dizendo que quem recebia eram os pastores, não, eram os levitas. A passagem não diz que eles recebiam segundo a ordenança do Espírito Santo, através da redenção, da nova aliança. Não, era através da lei. Vamos dar continuidade, vamos ler o versículo 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Olha só. Que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Quer dizer, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, agora cumpriu a lei sacerdotal, a lei do dízimo, a lei, na verdade, de ordenanças, que trazia esses rudimentos fracos e pobres, como diz a palavra, foi cumprida em Cristo. Vamos ler o versículo 12, para acrescentarmos mais um ponto para que possamos ficar mais convictos das verdades do que estamos falando. Versículo 12 nos diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Portanto, a mudança aqui não foi de uma lei que prescrevia para o povo de Israel ser, na verdade, para o povo da graça. Não. Porque ela estava exatamente nos dias que Israel estava debaixo da lei para cumprir, e era propriamente direcionado ao povo de Israel, sem nenhum rodeio. Por exemplo, em Romanos, capítulo 9 e versículo 4, diz claramente que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas. Ou seja, a lei foi para o povo de Israel. Então, quer dizer, que não foi mudado essa posição da lei para o povo de Israel, para o povo da graça. É o que diz a palavra, o Hebreus capítulo 7, versículo 12, que ela foi mudada, mas foi mudada, na verdade, em si, tendo um cumprimento em Cristo. Exatamente isso. Portanto, todos aqueles que estão debaixo da lei, isso também faz com que haja um afastamento da graça. Exatamente o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Olha só o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque Cristo, ele não te chamou para estar debaixo da lei de Moisés, como se judeu fosse. Não, ele te chamou para que você tenha liberdade em Cristo. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não os torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha só. Então, quer dizer, você foi chamado para uma liberdade em Cristo. Essa liberdade não está rudimentada, não está agora sobre a tutela da lei de Moisés. Não. Você não pode deixar-se mais ser enganado, assim como eu fui, assim como você foi, e assim sucessivamente. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, gostaria de pedir a você que se inscreva, ative o sino das notificações e dê seu like. Isso me ajuda a criar mais conteúdos inspirados na mensagem da graça de Deus, e para que sim também o YouTube possa notificar outras pessoas através do seu like. Justamente, o seu like faz com que seja impulsionado essa mensagem para outras pessoas. Que Deus continue nos abençoando.